Boa noite, irmãos. Aí atrás está ouvindo bem? Obrigado. Tem alguém vindo hoje pela primeira vez? Oh, maravilha! Sejam bem-vindos. É uma alegria para nós recebê-los aqui. Espero que a lição de hoje também seja em vossos corações recursos para o andar da vida. Nós estamos com um trabalho a essa casa, todos os dias, esse horário, tem alguém falando aqui, de segunda a sábado. Domingo ainda tem, lá no Lar Maria Madalena. E nós estamos nesse meio há algum tempo. Mas todas as vezes, quantas sejam que tenham acontecido até agora, é difícil para a gente começar alguma fala quando você não tem o conhecimento de verdade das informações de Jesus. Porque o Divino Mestre veio a esse mundo, se propôs a ficar entre nós, num corpo perecível como nós, para nos trazer notícias novas, ensinamentos que até então o globo terrestre não tinha. Nós, na humanidade terrestre, não tínhamos ainda. Essa passagem de João, está no Evangelho de João, é interessante, porque Jesus, trabalhando os seus conhecimentos, dispondo do grande amor que tem por nós, Jesus nos ama profundamente. Tal foi que resolve dar a sua própria vida para nós. Não aquela vida do corpo na cruz só, foi crucificado lá, que a notícia saiu para o mundo. Não. Jesus deu a sua vida para nós, Ele está conosco até hoje, Ele não solta, não larga nós, é um grude o amor de Jesus com cada um de nós. E para nós que chegamos aqui, começamos a ler alguma coisa a respeito de Jesus, dos seus ensinamentos, e numa doutrina que é mais ou menos especial. Não é que seja especial a doutrina espírita. O especial que tem nisso é que as informações chegam para nós com muito mais facilmente ser compreendida. À época do Cristo, a língua que falava-se, maioria, era aramaico. Imagina a tradução dos apóstolos, as informações deles para hoje,
a nossa linguagem que falamos hoje aqui, principalmente para aqui, para o nosso lado. Nessa terra também boa, que é o nosso Brasil. Olha que interessante, o que hoje, por exemplo, nos chama a atenção neste reencontro de hoje. Quantos de nós estamos aqui num corpo de carne? São poucos. Mas a quantidade de irmãos que estão sem essa roupagem mais grosseira aqui é muito grande. É uma multidão. Porque o programa de Cristo é assim. Ele fala e a notícia dele sai. Na época que ele falava, trazendo as suas parábolas, contando as suas histórias para orientar o povo da época, ele andava de a pé, ele não tinha um transporte para andar. Não havia naquela época, além do lombo do animal, ou as carruagens dos príncipes e dos reis, só. Hoje nós estamos tendo o automóvel, é o mais fraquinho, né? Mas traz a gente de casa para cá numa facilidade, né? Imagina a nossa comunicação hoje, telefone, o zap, é zap mesmo, não é? É rápido. A gente fala aqui, alguém lá no Japão está me ouvindo agora. Se estiver conectado com isso aqui. O pensamento nosso, hoje, ele está também um pouco mais avançado, mais rápido. E por isso é que a gente precisa ter um certo cuidado com esse instrumento que é o pensamento. É uma ferramenta também o pensamento nosso, humano. Ora, se esse pensamento é esta arma que eu posso ferir, ela é também um auxílio muito grande que eu posso dispor. Eu não tenho dificuldade para transportar a minha vontade a lugar nenhum. Cada um de nós agora está pensando na sua casa, no seu trabalho, na sua necessidade, onde for que seja, está pensando. E, no entanto, está aqui o corpo. Mas alguns de nós, estamos despreocupados com isso. Pensamos de toda a natureza. A gente pensa sem pensar. É interessante, né? Parece que a gente pensa sem pensar. E não deveria ser assim. A gente precisava ter consciência de quem somos para saber o que pensar, como pensar, ou como a gente possa avaliar a nossa disposição em pensando. Ou como é que nós estamos enviando esse instrumento forte, essa arma que a humanidade tem, que é o pensamento livre. Não tem grade que pare o nosso pensamento, não tem concreto que tapa o nosso pensamento. É interessante, né? A gente está munido de um instrumento muito sensível, mas muito poderoso. E quem nos dá isso é o nosso Pai, o Criador, Deus, o Criador de todos nós. E o Senhor Jesus veio para nós, por isso é que nós estamos falando que Jesus deu-se para nós, nos ama de forma que Ele nos se deu para nós, e está conosco. Uma promessa que Ele fez que a gente esquece de vez em quando, conforme nossas necessidades agora, no corpo de carne. Às vezes a gente pode ficar um tanto aflito, ou então meio nervoso por ali com as coisas. A gente esquece da promessa de Jesus. Quando se encontrarem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Essa promessa Ele fez para os próprios discípulos, quando perguntaram a Ele
como poderiam encontrá-lo depois que ele largasse o corpo? Pois já sabiam que ele ia fazer isso. Imagina aí a nossa displicência ainda para esses cuidados com Jesus. Ele se deu para nós. Ele está conosco aqui e agora, nesse instante. Ele está perto de mim. Ele está perto da Neiva. Ele está perto de todos nós aqui. Ele está esperando simplesmente que nós tomemos a atitude. A nossa atitude é conversar com Ele. É simples isso. Mas Bartimeu, o cego, ele fez isso. Ele era cego de nascença, mas ele foi encontrar com Jesus. No meio de uma multidão, muitas pessoas, aquela confusão toda, todos queriam tocar no Jesus, porque dele saíam energias que curavam as pessoas, curavam as enfermidades. Aí, ele um dia disse assim: olha, todos vós sois deuses. Tem essa passagem no Evangelho de Jesus. Todos vós sois Deus. Poderão fazer o que eu faço e muito mais. Imagina. Aí a gente pensa assim, todo mundo queria pegar, tocar, aproximar de Jesus, porque dele emanavam energias curadoras, virtudes. E nós não somos irmãos de Jesus? A gente não vem da mesma procedência, da mesma descendência, só tem um Criador, que é Deus, o nosso Pai. Mas Ele é Criador, Pai de Jesus, o Cristo de Deus. Somos irmãos. Então a dificuldade que eu tenho, que eu encontro de hoje, não servir, as minhas emanações não estão servindo para atender a quem precisa de mim, a quem tem a necessidade próxima a mim, ou para atender às minhas próprias necessidades, só está dependendo de mim, de me esforçar um pouco para me conhecer e saber que eu sou portador dos recursos divinos que Jesus teve aqui e deixou para nós. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados ou aflitos, e eu vos aliviarei. Então as nossas dificuldades, as nossas dores, a incompreensão que ainda temos a respeito de nós mesmos, é simples. É chegar junto de Senhor Jesus, porque todas as pessoas que chegaram perto de Jesus, todas elas receberam informações, receberam orientações, indicações que levaram estas pessoas a melhores pontos na vida. Nós também poderemos fazer isso. Nós estamos fazendo esse introito só para chamar um tanto a atenção nossa, primeiramente aqui que estou, para o reconhecimento da grandeza que é a nossa participação aqui. Nós estamos em meio a uma assembleia de dois mundos. O mundo material que nós estamos vendo aqui, um outro, e o mundo imaterial para nós agora, mas que estamos aqui presentes, juntinhos nós. Uma multidão de espíritos, falamos aí no início, estão conosco. Então esta assembleia é uma assembleia que Jesus preside, esta assembleia. Essa multidão de criaturas que estão aqui estão em busca dos conhecimentos, das informações de Jesus. Nelas, a lição de hoje está tendo, é no livro Pão Nosso, mas está lá na Bíblia, com João, o evangelista, aquele que ficou mais próximo de Cristo.
Ele trouxe essa informação para nós. Essa é uma passagem. Jesus saiu, passou o seu tempo de evangelização a andar de cidade a cidade. Nessa sua última viagem, que ele ia para a crucificação e sabia disso, ele vai na mesma linha do seu raciocínio e ensinando. Mas ele chega a um povo judeu e ele começa a fazer as coisas que ele era acostumado a fazer. Mas muitas pessoas não compreenderam e se agastaram com Jesus. Pegaram em pedras para atirar em Jesus. A lição de João, ela fala disso. Mas nós vamos ser só para dizer o que nós viemos fazer aqui, falando da lição de Jesus. A lição é a porta. A porta. E ele diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Por que Jesus falou porta das ovelhas? Naquela época, Jesus fazia suas parábolas aonde ele estava, o que tinha. Se era na pedra, ele fazia na pedra, se era nas árvores, ele fazia nas árvores. Lá tinham os pastores de ovelha, então ele falou nas ovelhas. Ele faz uma parábola, conta uma parábola para aqueles que estavam descrendo nele ali. Ele lá no João, ele diz o seguinte, Jesus, está escrito lá, Jesus é o bom pastor. Em verdade vos digo, o que entrar pela porta no abrisco das ovelhas será pastor. O que não entrar pelo abrisco, pela porta, mas procurar subir a outros pontos para a entrada na porta, esse não é pastor. Mas João fala aqui uma palavra forte. Ele diz que este é salteador. Olha só, você não entra pela porta, é salteador. Trazendo isso para as informações a nossa geração de hoje, não mais em aramaico como era a notícia na época, mas agora numa linguagem simples, um tanto perturbada pela localização de onde nós somos descendentes. Eu sou lá do Ceará e a gente traz esse arrastado na língua. Para falar parece que está pesando alguma coisa, não é? Mas o carioca tem também seu chiado, e o carioca e o São Paulino tem outra, né? E aí vai. O mineiro tem um otei lá, seu trem passando, e aí nós vamos fazendo essas coisas juntos. Mas que é mais compreensível as informações de Jesus, assim. Nesta lição, Emmanuel cata dessa informação de João, dessa parábola que Jesus conta. Ele conta a parábola do pastor. O pastor, que é o pastor que cuida das ovelhas, ele chama as ovelhas e elas ouvem a sua voz porque os conhece. E ele tira elas do abrisco e leva, mas ele sai à frente das ovelhas a proteger. É a parábola da história. O que não é pastor, mas é um impostor, ele vem de outras maneiras. Ele pode subir pela vaidade, a gente sobe às vezes, né, na nossa lida da vida. Quantas são as vantagens que o mundo material nos oferece hoje para a gente aproveitar de maneira melhor, mas a gente não aproveita para nós mesmos e vamos subindo na linha da vida, que é uma maravilha.
Esses são, talvez, aqueles que o mestre compara com o não pastor, que não liga para as ovelhas. Quando o lobo aparece, ele foge. Ou seja, a dificuldade chega, ele sai fora e deixa as ovelhas abandonadas. E o lobo pode espalhá-las. O bom pastor não. O bom pastor, ele sai à frente do seu rebanho, a cuidar, a vigiar, para que não deixe que o lobo traiçoeiro ou faminto venha a pegá-las. Agora, como será o lobo que Jesus estava se referindo nessa lição? Não pode ser um lobo que nós conhecemos pelo nome do orgulho? Não pode ser um lobo faminto, que é o da posse, do poder? Tem pessoas que se estragam, se perdem na vida por causa da posse ou do poder, por causa dos recursos materiais. Tem, a história da humanidade vem contando esses casos todo instante para nós, não é? A gente pode considerar esse lobo, que é o lobo feroz do orgulho. Nossa Senhora, a gente, com esse lobo debaixo do braço, nós fazemos coisas e ele acaba nos engolindo, o orgulho. Mas nós estamos aqui refletindo sobre um ensinamento que Emmanuel, catando dessas informações de João, ele diz para nós assim: não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e a ternura, para atingir o reino divino. Não é a mansidão que a ovelha representa para nós, não. É mais, para nós é mais. É nós não termos mais o orgulho ferido, machucado dentro de nós. A gente precisa deixar ele sair, jogar fora. Não fica com ele dentro. O orgulho, que é um germe difícil de sair. O orgulho é como uma ferrugem. O ferro, quando você enterra ele vai criando ferrugem, não é? A gente bate lá e o ferro vai ficando fininho, vai ficando fraco, não vai? Porque o ferrugem come. É o orgulho que faz isso com nós, o orgulho, sabe? Ele vai comendo as nossas possibilidades de crescimento, de ser cristãos, que perdendo, saindo da irmandade de Jesus. A gente vai deixando Jesus de lado, se ausentando dele, como o mau pastor fazia com as ovelhas. Chegava a tempestade, o lobo ele saía fora e as ovelhas que se virassem por conta. E ele continua dizendo assim: é necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível. Ele guarde o rumo. É preciso que todos nós conheçamos a Jesus em os seus ensinamentos, para que a gente guarde esse rumo. Jesus é um alvo, é um rumo para quem? Ele está à nossa frente, está lá na frente, eu só preciso ir, é alcançar. Ele está dizendo isso aqui para nós. Com o discernimento imprescindível, ele guarde o rumo, preocupando-se dos apelos de ordem inferior. Quando nós falamos no orgulho, nessas outras coisas que a gente está mais acostumado com ele, pode ser que Emmanuel esteja dizendo isso para nós. As coisas inferiores.
Não deixa as coisas inferiores nos chamar a atenção. Tem que seguir o rumo para Jesus. E vou fazer de novo. A margem do caminho inferior. A aclodirem das margens do caminho, Daí concluímos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. A cordura. Por cento, pode ser a humildade que a gente pensa que tem. Mas a gente, na hora que a gente possa provar isso aí, a gente fraqueja dela. Pode estar sendo aquilo interpretado desse jeito. Por isso a gente não prescinde dos cuidados. Ter o cuidado de estar à mira do nosso guia e protetor, que é o Senhor Jesus e Cristo de Deus. Não é filho, é porque esse microfone ele se assusta comigo, eu acho. De vez em quando ele faz isso. Mas nós vamos fazer assim. Nós vamos tirar ele daqui das varas. Vocês estão ouvindo aí? Sim. Então nós vamos falar assim, né? Ele está cansadinho. Deixa ele quietinho. Pode deixar, não precisa não. Tá aqui. Obrigado. Ele disse que é por causa da gravação dele ali. Se não botar o microfone, ele... Está vendo aí? Nós estamos aqui sendo observados. Mas você então não pode ficar à vontade. Mas acontece que essa gravação está gravando aqui a minha Neiva só. Nós dois somos os Cristos aqui, na gravação. Mas, já gravou você. Mas para vocês aí, vocês estão sendo mirados. Eu vou contar um segredo para vocês, não se assustar não. Mais pertinho de vocês, passa as pessoas aí, anotando, escrevendo a necessidade de cada um, escrevendo o comportamento também. Olha para a Neiva, olha assim, olha para... Pensa que veio aqui olhar para mim, que não estava com o microfone na mão, ele passa ali e olha, mas vem cá, tu veio fazer aqui o que mesmo? Essas coisas assim, são simples, né? Coisinha para a gente não esquecer. Mas eles são misericordiosos, são os benfeitores, eles só fazem notar. Porque o dia que a gente resolver, quiser, e voltar para o mundo espiritual, nós vamos encontrar um relatório da nossa vida. Mas não é só aqui na Casa Espírita que ocorre esse relatório. Lá em casa, no meu comportamento lá com os meus queridos filhos e mulher, esposa e mais gente. Lá no meu trabalho, quando eu me desgosto, não quero aceitar a orientação do meu chefe. Essas coisinhas assim estão lá escritas direitinho, notificado. O dia que eu chego lá, posso botar até banca, chego protegido com alguns recursos, né, Neiva? Pessoal, tem gente no mundo espiritual. Eu vou passar uns minutinhos, pode, Neiva? Só para a gente ter aqui. Quando a gente chega no mundo espiritual, a gente sempre tem um acompanhamento. Os misericordiosos, os benfeitores, eles acompanham a gente, sim. Mas, daí um pouco, a gente vai se encontrando com a nossa lista das nossas atitudes e ações no mundo material agora. Do nosso compromisso, que a gente às vezes esqueceu de fazer alguma coisinha, né, doutor? Às vezes a gente esqueceu de dar uma receita para aquele camarada que pediu, a gente, o médico, na hora não pode. Aí a gente esquece. A Neiva é professora, às vezes ela deixou um aluno mais de lado assim, porque o aluno era muito danado e ela não quis ensinar direito a ele. Aí está escrito. André Luiz fala disso para nós. Lá no livro Nosso Lar. Não é uma história que eu estou inventando aqui, não. É verdade isso. Cada um de nós vai ter, um dia na sua vida, você vai ter a oportunidade de reler o seu comportamento todinho. Pá, é uma folha grande, às vezes, né? Tantas coisinhas, né, que a gente esquece de
melhorar elas aqui. Mas Deus é o Pai e é amor. Ele é misericórdia, não é misericordioso, ele é a misericórdia. Ele não é bom, ele é a bondade. Deus é o nosso Pai. Jesus é o amor, ele se deu para nós. Ele está se dando agora para nós. Nós estamos aqui pela proteção de Jesus. É um monte de irmãos que estão nos ajudando aqui. Quando eu falo que passou a listinha aí anotando as necessidades de cada um, é verdade. Mas também passou aqueles que vão dar o passe, melhorando a nossa situação. E quando a gente sai daqui, é capaz que a gente já saia melhor um pouco. E se a gente aproveitar mais, a gente ainda volta para casa e leva para aqueles que estão por lá essas bênçãos daqui. Os trabalhos que vão acontecer daqui um pouquinho. A Neiva tem um trabalho lá, fantástico lá. Você sai de lá um pouco melhorado. Mas isso é só para começar. O trabalho nosso, ele não é mais um pouco profundo. Porque nós somos seres de vida eterna. Não vamos acabar. Quando isso ocorre, na nossa intimidade, quando nós conhecemos, descobrimos que somos esse ser eterno que não vai acabar. Está terminando, eu pedi 5 minutos, viu, doutor? Calma aí. Quando a gente descobre isso, a gente vai se preparar para voltar a trabalho. Porque no mundo espiritual há uma necessidade muito grande de trabalhadores. Na casa espírita aqui é cheio de espírito trabalhando. Chico Xavier ficou doente, pediu a Emmanuel para ajudar ele, se ele chegasse lá, disse, não, procura isso não. Vai para casa, procura uma casa espírita que lá está cheio de espírito plantão. Quando nós desencarnar, nós vamos fazer parte dessa equipe de trabalhadores de Jesus, se a gente tiver disposição para isso. Senão, a gente vai churumingar as nossas dificuldades. Uma boa noite, muita paz. Até a próxima.